As forças que mantêm unidos os átomos formando compostos são chamadas de forças intramoleculares. Os três tipos principais de forças intramoleculares são as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas. Este vídeo será sobre ligações iônicas. Ligações covalentes e metálicas serão abordadas em outros vídeos. Uma ligação iônica é baseada na atração eletrostática entre dois íons carregados com cargas opostas, um íon positivo, ou cátion, e um íon negativo, ou ânion. O cátion é geralmente um metal e o ânion um não metal. Um exemplo comum é a ligação que forma o cloreto de sódio, NaCl, popularmente conhecido como sal de cozinha. Os íons de sódio, Na positivo, são fortemente atraídos pelos íons de cloro, Cl negativo. Quando se juntam mediante uma ligação iônica, suas cargas opostas se cancelam, formando um composto eletricamente neutro. Lembre disso quando for escrever a fórmula para uma ligação iônica. O total de cargas positivas dos cátions precisa ser igual ao total de cargas negativas dos ânions para formar um composto iônico neutro. É possível escrever a formação de uma ligação iônica utilizando a estrutura de pontos de Lewis. Na reação sódio, Na, mais cloro, Cl2, se obtém cloreto de sódio, NaCl. Para cada unidade da fórmula NaCl, um átomo de sódio perde um elétron e cada átomo de cloro ganha um elétron. Podemos escrever a reação assim. Um átomo de sódio, que tem um elétron de valência, entrega esse elétron a um átomo de cloro, que tem 7 elétrons de valência. Agora, o íon de sódio possui a mesma configuração de elétrons que o gás nobre neônio. Ao perder esse elétron extra, ele tem um octeto completo de elétrons de valência. O íon de cloro, ao ganhar um elétron, agora tem a mesma configuração de elétrons do gás nobre argônio. Os íons de cargas opostas, que têm uma atração muito forte entre si, se arranjam até formar uma rede em 3 dimensões, onde cada íon de cloro está rodeado por 6 íons de sódio. Vejamos outro exemplo, e usemos as estruturas de pontos para determinar a fórmula química de uma ligação iônica formada pela reação entre potássio e oxigênio. O potássio é um metal que tem um elétron de valência. O oxigênio é um não metal que tem 6 elétrons de valência. Um átomo de potássio perderá um elétron, se convertendo assim em cátion, com uma carga positiva de 1, e então terá uma camada de valência completa. Para que o oxigênio tenha uma camada de valência completa, terá que ganhar 2 elétrons. O ânion de oxigênio tem uma carga negativa de 2. Para equilibrar a carga negativa de 2, precisa se ligar a 2 cátions de potássio, cada um com carga positiva de 1. Portanto, a fórmula do composto iônico é K2O, ou óxido de potássio. Ligações iônicas como a de cloreto de sódio, NaCl, são facilmente desfeitas em água. Os íons se separam e são rodeados por moléculas de água. Chamamos isso de camada de solvatação ou camada de hidratação. Percebemos que as moléculas de água se arranjam de tal maneira que os oxigênios, parcialmente negativos da água, se direcionam para os íons positivos de sódio e os hidrogênios, parcialmente positivos da água, para os íons negativos de cloro. Porque os íons podem se mover livremente quando dissolvidos em água, soluções aquosas de compostos iônicos podem conduzir eletricidade. Nem todas as ligações iônicas são solúveis em água. Isso não é algo que se pode deduzir apenas olhando para a tabela periódica. Solubilidade é determinada por experimentação. Você pode ter visto uma tabela de regras de solubilidade, mas isso é apenas o resumo de resultados experimentais. Os compostos iônicos que incluem nitratos, por exemplo, são solúveis em água. A maioria dos cloretos, como o cloreto de sódio, NaCl, são solúveis em água, mas há algumas exceções. Essas exceções incluem os compostos de cloro que contêm prata, mercúrio ou chumbo.